Vamos para a parte B, eu vou estar colocando um segundo exemplo sobre conservação de energia, tá? Vamos lá, aqui que eu tô colocando dois blocos, tá? Em conjunto, imagina duas canetas juntas, uma super quente e a outra super fria, né, em relação a ela. Se eu coloco perto, colado uma na outra, quem está mais quente fornece calor para quem está mais frio e ambas, com o tempo, ficam em equilíbrio térmico, tá? Elas atingem a mesma temperatura. Então vamos lá, vamos ler aqui, ó. Um bloco de material desconhecido. Não se preocupa com isso. Você sabe que é um bloco, tá? Qual é a massa? 1 quilograma, tá? Então você tem o bloco 1 com 1 quilograma. Encontre-se a 80 graus Celsius. Então ele é bloco 1 e 80 graus Celsius. Então eu coloquei aqui, ó, bloco 1. A massa dele é 1 quilograma e sua temperatura inicial é 80 graus Celsius. Ao ser encostado em outro bloco, então o bloco 2, do mesmo material, e a massa 500 gramas. Então, ó, massa 500 gramas, que está em temperatura ambiente. Qual é a temperatura ambiente? 20 graus Celsius. Então, tá aqui, ó, 20 graus Celsius. Ele quer perguntar a temperatura dos dois que alcançaram, ou seja, a temperatura de equilíbrio, quando um encosta no outro e há troca térmica. Então, qual é a temperatura final dos dois? E os dois foram colocados dentro de um calorímetro, tá? Então, beleza, eu coloquei as informações aqui. O calor específico, vocês viram que não tem? Porque é o mesmo material, então ambos são iguais. Eu vou simplificar isso lá na fórmula, tá? Então, assim, ó, temperatura inicial, calor específico e a massa. A massa, gente, como aqui tá em gramas, eu transformei em 1 quilograma, 1000 gramas. Então, eu vou usar tudo na mesma unidade, tá bom? Vamos lá, então. Calor cedido. Quem tá cedendo calor, gente? É o que tá mais quente, 80 graus. Então, é aqui. E o que tá recebendo é o que está a 20 graus. Vamos colocar as fórmulas e entender. Massa do bloco 1 vezes o calor específico vezes a variação da sua temperatura. Mais a massa do bloco B, que é menor, né, ó, 1000 kg, 1000 kg, vezes o calor específico vezes a variação de temperatura, igual a 0. Eu cortei os dois calores específicos, primeiro porque eu não conheço, segundo, porque é do mesmo material. Então eu posso simplificar, tá? Esse valor para mim não vai importar nesse caso, tá? Ele não vai atrapalhar a gente aí. Então vamos lá. Na linha de baixo eu já corto ele. Então eu tenho a massa e a variação da temperatura de cada bloco, tá? Não esqueça, a variação de temperatura é final menos inicial. Então vamos lá. Quem é a massa do bloco 1? 1000 gramas. Vezes temperatura final eu tenho? É o que eu quero saber. Temperatura final menos. Quem é a temperatura inicial do bloco 1? 80 graus. Então eu ponho 80. Fecha. Mais massa do segundo bloco. 500. Vezes. Abre parênteses. Tem a temperatura final? Não tenho. Menos. Qual é a temperatura inicial do bloco? 20 graus. Então eu coloco 20 graus lá. Igual a 0. Coloquei todos os dados. Agora eu vou fazer a parte matemática, tá? Então vamos lá. 1000 vezes TF, 1000 TF. 1000 vezes 80. Lógico, eu vou estar colocando o sinal, ó. É menos, é menos. Então eu faço a multiplicação, 80.000. Mais 500 vezes TF, 500 TF. Menos 500 vezes 20, 10.000. Igual a 0. Agora eu vou juntar os iguais. O que são iguais? TF com TF. 1000 mais 500, 1.500. Menos 80 menos 10.000. Sinais iguais eu somo. Menos 90. Esse 90 pode ficar aí? Não. Porque eu tenho que identificar a temperatura final. Então eu jogo ele lá para lá. Então fica 1.500 TF igual a 90.000. Esse 1.500, gente, não pode ficar aqui,
Porque você tem que identificar quem é TF, qual é a temperatura final. Então, ele passa do outro lado, dividindo. Então, vai ficar TF é igual 90.000 dividido por 1.500. Dividindo aqui vai dar o quê? 60 graus Celsius. Ou seja, quando você encosta o bloco 1 de 80 graus com o bloco 2 com 20, jogando um perto do outro, um vai ceder e o outro vai receber. Essa troca térmica vai abaixar, vai equilibrar em 60 graus Celsius. Tá certo? Bom, gente, aqui são 2 exemplos que vocês têm aí de conservação de energia. Tem dúvida? Volta, assiste os 2 exemplos, tá? Leia o material lá novamente, porque esses exemplos estão escritos, não estão só aqui na lousa, tá? Para vocês poderem ler direitinho, tentar refazer. E lá tem 5 exercícios que eu vou estar pedindo. Eu vou estar postando isso na segunda-feira e eu tô lá para tirar as dúvidas durante a semana. Tá certo? Um beijo grande para vocês, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!